O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Matéria 2. Bibliologia. Aula 1. As culturas da bacia do Mediterrâneo utilizavam o papiro como suporte de escrita. O papiro, de origem vegetal, era obtido do caule da planta aquática de mesmo nome. Seu uso foi generalizado principalmente a partir do século IV a.C. Foi exportado do porto fenício de Biblos, onde hoje fica a cidade libanesa de Jebail. Do nome desse porto, formou-se a palavra grega biblion, papiro ou livro, cujo plural era ta biblia, os livros. Este plural foi adotado pelo latim da Igreja para designar o conjunto de livros sagrados que constituem o Antigo e o Novo Testamento. E dessa expressão latina foi traduzido para todas as outras línguas do mundo. Bibliologia é a soma das palavras livro e estudo ou tratado. Biblo mais logos, livro mais estudo. Nesse estudo das Sagradas Escrituras, usaremos duas perspectivas. Por um lado, faremos uma introdução bíblica, com uma compilação histórica, desde a origem dos primeiros livros da Bíblia, até a compilação atual que chegou às nossas mãos. Por outro lado, nos aprofundaremos no campo da teologia bíblica, para compreender a preparação, revelação e inspiração que Deus realiza em relação à sua palavra. Introdução bíblica. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A própria Bíblia nos chama a estar preparados para nos defender, com mansidão e reverência. Isto, portanto, implica que devemos ter conhecimento da palavra, visto que esta é a base da nossa defesa. Através desta matéria tentaremos ajudar a ter o conhecimento para termos uma base sólida, que nos permita uma defesa adequada. Nosso inimigo é conhecedor das Escrituras. Ele até tentou usá-las para tentar nosso Senhor Jesus, mas obviamente, o próprio Jesus é mais conhecedor da palavra. Então ele a usou para se defender, como diz Pedro, com mansidão e reverência. Por isso, é necessário estar preparado para a nossa defesa e ajudar os outros para que se possam defender. Faremos uma introdução global, no qual trataremos de temas como a origem da Bíblia, o cânon bíblico, algumas observações e a transmissão da palavra. Da mesma forma, faremos também uma introdução específica para cada livro, seu nome, conteúdo, data e autor. Origem. Devemos entender que a origem da Bíblia é divina, para a qual consideraremos três conceitos fundamentais. Revelação é o ato do Espírito Santo, dando aos escritores bíblicos a verdade que não poderia ser descoberta pelos homens. Inspiração, o ato pelo qual o Espírito Santo torna possível que aqueles aos que foram revelada a verdade a escrevam sem erro. Iluminação, o ato pelo qual o Espírito Santo dá entendimento aos crentes, para que entendam a verdade já revelada e escrita por inspiração divina. A revelação e a inspiração, no campo da bibliologia, pertencem apenas aos escritores bíblicos, mas a iluminação pertence a todo crente. Deus usou um meio humano para que hoje tenhamos a sua palavra, ou seja, existem escritores humanos, pessoas escolhidas por Deus, para que a sua palavra fosse escrita e chegasse até nós hoje. É considerado que Deus escolheu cerca de 40 humanos, a quem ele revelaria e inspiraria para escrever sua palavra. Todos eles, exceto Lucas, eram hebreus. Alguns possuíam certo nível cultural. Outros, entretanto, eram homens de modesto conhecimento. 3 idiomas diferentes foram usados para os documentos originais. Hebraico é a língua usada na maior parte do Antigo Testamento. Seu nome vem de Heber,
ancestral de Abraão. Gênesis 10, 21 ao 25, 11, 15 e 12, 6. Junto com o fenício, o aramaico, o árabe, o assírio e o etíope, eles formam as chamadas línguas semíticas. É escrito da direita para a esquerda, e todas as suas letras são consoantes. Arameu. 4 passagens incluídas nos livros de Esdras, Jeremias e Daniel estão escritas nesta língua. Seu nome vem de Arão, um dos filhos de Sem. Gênesis 10 e 22. Essa linguagem foi usada pelos colonos em Samira, após o cativeiro, também na Babilônia. Aos poucos foi tomando maior uso, até aproximadamente no 1º século a.C. Teria se tornado a língua comum dos judeus, ocupando assim o lugar do hebraico, que permaneceu em uso no sacerdócio e no estudo das escrituras. Grego. É a língua usada na redação original do Novo Testamento. O grego é classificado em 2, antigo e moderno, e o antigo por sua vez em outros 2, clássico e comum. O grego clássico tinha 4 dialetos, dos quais o ático era o mais importante, e é no qual se escrevia a versão 70, sendo a língua mais comum. Mesmo quando o Império Romano tinha o poder geopolítico, o latim não era o idioma universal, era o grego, que foi usado desde a Índia até os povos mais próximos do Oceano Atlântico. Aguardo por você na próxima aula. Deus te abençoe.